paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas nas redes sociais, para que essa palavra possa alcançar cada vez mais pessoas, porque é essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus que transforma as vidas. Amém? Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. No vídeo anterior, nós estudamos para que nós devemos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos a nos contaminar com nada e principalmente não nos contaminarmos com a incredulidade. Se você não assistiu, acesse lá e ouça. Porém, a pessoa, para não se contaminar, ela tem que tomar a decisão. Ela tem que tomar uma decisão de ir falar, não, eu decido não me contaminar. Por quê? Porque se não for uma pessoa decidida, se a pessoa não decidir de fato não se contaminar com este mundo, com as coisas deste mundo, que é o pecado, que é a incredulidade, que é a idolatria, é tantas coisas neste mundo, o ódio, inveja, que tenta contaminar o ser humano. Então, se a pessoa não tomar a decisão e falar, eu não vou me contaminar, a pessoa, quando for ver, ela se contaminará. Por quê? Porque se for uma pessoa pingue não molha, como assim? Uma pessoa que fala, ah, será que é bem assim? Ah, eu acho que não é assim não. Será? Será que é a palavra de Deus verdadeiramente? Mas a Bíblia não foi escrita por mãos humanas? Ah, não, Deus não é tão rigoroso assim, não. Ah, mas a carne é fraca. Se for uma pessoa desse jeito, se for uma pessoa desse tipo, pingue não molha, que uma hora está ali, outra hora está aqui, cada hora ela pensa de um jeito, é uma pessoa morna. Se for uma pessoa assim, essa pessoa, quando for ver, ela já está contaminada. Então, para nós não nos contaminarmos, para eu, para você, para todos nós não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, nós temos que tomar uma decisão, e a decisão é essa, de não se contaminar. Nós temos que ter isso no nosso coração, dentro de nós. Então, lá no livro de Daniel, nós vamos aprender a tomar essa decisão. Nós vamos ter um exemplo dessa decisão. Porque, para nós entendermos esse caso, nós temos que compreender algo. Quando o povo de Israel desobedecia, o povo lá antigo, de não sei quantos mil anos atrás, desobedecia a Deus, eles viravam cativos de outros povos. Por quê? Porque quando eles desobedeciam a Deus, eles perdiam a proteção de Deus. Aí vinha outros reinos, outros povos e dominava o povo de Israel. Em Daniel, capítulo 1, verso 8, relata uma época em que o povo de Israel estava andando em desobediência a Deus. E veio a nação babilônica e dominou Israel, destruiu a nação de Israel e levou um restante de Israel, do pessoal de Israel, presos, cativos. E entre eles estava Daniel. E é ele que tomou essa decisão de não se contaminar. Então Daniel saiu de Israel e foi levado cativo, preso para a Babilônia. E isso é um referencial, é uma tipologia para nós. Então acompanhe comigo. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora aqui que está o ponto, ele decidiu, ele tomou a decisão. E é isso que nós estamos estudando hoje. Nós temos que tomar a decisão. É aqui que está o ponto, é aqui que está o segredo. Nós aprendemos que nós não devemos nos contaminar com nada e o principal, não se contaminar com a incredulidade. Mas para isso nós temos que tomar essa decisão de não se contaminar. Porque lembrando, se for uma pessoa meio termo, quando for ver ela já está contaminada. Agora, para você entender, a Babilônia era um povo que servia a ídolos de gesso, de madeira. Então o vinho, o manjar, que era comida de carne, de frutas, era tudo sacrificado ao ídolo, era tudo apresentado a ídolos. E Deus abomina isso. Então, se Daniel chegasse na Babilônia e comesse do manjar, e tomasse do vinho, e se contaminasse com aquilo, ele estaria separado de Deus. E hoje é a mesma coisa, por isso que isso aqui é uma tipologia para nós.
Se nós nos contaminarmos com as coisas deste mundo, nós estaremos separados de Deus. Por quê? Porque nós andaremos em desobediência. Se Daniel tivesse comido desse manjar, bebido desses vinhos, ele estaria andando em desobediência. Então ele estaria se contaminando e assim ele estaria se separando de Deus. Por isso que Daniel teve essa atitude de fé, essa atitude inteligente de quê? De não se contaminar, de decidir. Ele tomou a decisão, ele colocou no coração dele de não se contaminar. E é isso que você e eu, nós devemos fazer. Tomar essa decisão. E depois que tomarmos a decisão, nós temos que permanecer firmes. Porque não adianta tomar a decisão hoje de não se contaminar e depois de alguns dias, alguns meses ou alguns anos enfraquecer ou desistir. Não, é tomar a decisão e permanecer firme até o fim. De quê? De não se contaminar. E você, se você não assistiu o vídeo passado, anterior, para nós não se contaminarmos com as coisas deste mundo, nós temos que guardar o nosso coração dentro da palavra de Deus. Como? Guardando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, decida, toma a decisão de não se contaminar e guarde o seu coração na palavra de Deus, obedecendo ela. Assim, você não se contaminará com o manjar deste mundo, nem com o vinho deste mundo. Você não se contaminará com o pecado, com a incredulidade e com tantas contaminações que tem neste mundo. Mas, se você tomar essa decisão, você estará andando em obediência com a palavra de Deus. Porque quando Deus vê essa sinceridade no coração de uma pessoa, essa decisão sincera no coração de uma pessoa, Ele mesmo se encarrega de fazer a pessoa andar em obediência com a palavra de Deus. Bastou Daniel tomar essa decisão. E o próprio Deus que deu forças, o próprio Espírito de Deus que encorajou Daniel a permanecer firme, a não se contaminar com as coisas da Babilônia. Daniel, um jovem, chegando na Babilônia e tomando uma decisão firme de não se contaminar com nada daquela terra, com nada daquele povo. Por quê? Porque ele não queria ser separado de Deus, mas ele queria agradar a Deus, honrar a Deus. Por quê? Porque ele amava a Deus. Amém? Então façamos isso. Tomemos essa decisão e permanecermos firmes em obediência à palavra de Deus. E o restante Ele fará. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.